Olá, meus queridos, tudo bem? Eu me chamo professor André, me chamo instrutor André Bezerra. É, eu vou ministrar essa disciplina, né, do curso de técnico em agrimensura no município de Altazes. Estou entrando aí com vocês para que a gente possa somar, para que a gente possa contribuir juntos, né, nesse aprendizado. A disciplina ela é muito interessante, né? Ela é conhecida como Cadastro Técnico Multifinalitário. Aqui nós temos a ementa do curso, né? Depois é muito interessante que cada um de vocês veja direitinho, né, sobre essa ementa, se vocês quiserem. É importante. Aqui nós temos o cronograma das atividades, tá? Explicar aqui para vocês, no primeiro dia, cada dia a gente vai ter atividades que serão feitas, tá, gente? No último dia a gente vai ter uma prova, tá? Que vai ser feita também, tá? Por vocês, depois vocês vão me entregar. Aqui é a distribuição de notas, tá? Eu vou explicar aqui para vocês direitinho como é que funciona, prestem bastante atenção. No primeiro dia a gente vai fazer uma avaliação, no segundo dia a gente vai fazer outra avaliação. Tá aqui os valores dela, cada avaliação vai valer 2,5 pontos, 2,5 pontos. A terceira avaliação no terceiro dia, ela vai valer 3 pontos. A quarta avaliação, né, eu vou dar de 1 ponto de participação, tá? E a quinta avaliação é com relação à frequência, tá, gente? Quem nunca faltou vai ganhar 1 pontinho, tá? Para ajudar aí na somatória. Para você conseguir juntar esses 10 pontos, tá? Aí o que vai acontecer? Depois desses 10 pontos que você vai adquirir, você vai fazer uma prova final. Essa prova ela vai valer de 0 a 10, tá? A prova já está elaborada. E aí a gente vai pegar esses valores, né? Vai somar e vai dividir por 2. Você vai ter um valor, esse valor ele não pode, gente, tá? Ser abaixo de 6, tá bom? E outra coisa também importante, você tem que ter 75% de frequência na disciplina para que você possa ser aprovado, tá? Caso contrário, se você tiver menos de 75%, você vai ser reprovado, ou menos de 6, tá? Você vai ser reprovado. Aí, para quem ficar de recuperação, a gente vai ter que fazer uma prova de recuperação, mas eu acredito que não vai ser preciso, porque aqui só tem alunos inteligentes, né? Então, vocês vão se dar bem na prova, vamos entregar as atividades e aí vai dar tudo certo, ok? Vamos prosseguir? Bom, aqui é sobre... Nós vamos começar nosso assunto, cadastro territorial multifinalitário. Aqui, então, vamos começar. Atualmente, o crescimento urbano dos municípios é acentuado e que aumenta bastante a demanda em planejamento e gestão, assim como o ordenamento fundiário do país necessita de um maior controle, tá, gente? O cadastro técnico é uma ferramenta importantíssima para a tomada de decisões, tá? O planejamento estratégico e gestão territorial, tanto urbana como rural. É importante levar em consideração tanto a administração pública como o setor privado, tá, gente? Mas esta ferramenta ela não vem sendo utilizada com todas as suas possibilidades, estando seu uso focado principalmente em arrecadação de impostos, visando o combate à sonegação aos mesmos. Tá? Vamos falar um pouco sobre os conceitos aqui, tá bom? De acordo com Locke, tá? O cadastro técnico multifinalitário ele é uma área de pesquisa interdisciplinar, tá, gente? Que envolve conhecimentos desde as medidas cartográficas até o nível de imóveis, a legislação que rege a ocupação do solo, bem como a avaliação rigorosa da melhor forma de ocupação deste espaço para se obter o desenvolvimento racional. Um pouco de conceito, tá, gente? Fala muito aqui, né, sobre alguns estudiosos, né, que trabalharam em cima dessa área, tá? Aqui vamos falar sobre Blanchot, né? Ele viveu aqui, ele fez esse trabalho aqui e ele afirma que o cadastro técnico multifinalitário, que a gente conhece também como CTM, ele deve ser entendido como um sistema de registro de propriedade imobiliária, tá, gente? Feito de forma geométrica e descritiva, tá? Assunto importante, pode cair na prova também, tá bom? Então, vocês fiquem atentos, vão fazendo as anotações de vocês aí. Então,
Vamos lá. Aqui vamos falar sobre um pouco de conceitos históricos, né? Aqui existem evidências de documentação de terras para taxas e outras contribuições para o Estado. Já no Egito Antigo, em 3.000 anos antes de Cristo, em uma menção dos registros de terras do rei, estes registros eles eram baseados em medições e figuras de agrimensores em tumbas antigas, olha, né? Um pouco do conceito histórico. Então, esses estudos aí, né, por mais que vocês ainda não estejam familiarizados com a nomenclatura, né, dele, é até um nome difícil de se falar, né? A gente vai ficar chamando durante o decorrer da aula de CTM, tá, gente? Fiquem atentos aí, tá bom? CTM, Cadastro Territorial Multifinalitário, tá? Então, o marco principal do cadastro ele aconteceu em 1808, né, que foi na França, quando ele foi oficializado de verdade, tá? Com Napoleão, tá? O imperador Napoleão Bonaparte, né, depois da Revolução Francesa, ele decretou, depois do embaraço todo, aquela confusão toda que teve lá, ele decretou, né, o completo levantamento cadastral do território nacional, né? A França sempre na frente também, né, aí, né, com seus avanços, avanços tecnológicos. E também de terras ocupadas, né, com a finalidade de mapear as áreas estratégicas, estimular a cidadania e a tributação justa dos imóveis. A moderna interpretação do termo cadastro tem origem nesse modelo francês, introduzido por Napoleão, tá, gente? Então, o conceito histórico é importante a gente saber que, tá, que esses estudos aí eles já vinham sendo feitos há muito tempo atrás, tá? Desde a época bem antes dos egípcios, tá? Aqui o objetivo. Vamos falar sobre os objetivos. O objetivo, além das funções fiscais e legal, serve como base de dados para o planejamento, tá? Chamado de multifinalitário, baseando-se em tecnologias e geoprocessamento. Geoprocessamento vocês já conhecem, né? Já devem ter estudado aí. Então, os principais são novas tecnologias, né? Que são utilizadas no intuito de se obter dados, né? Dados que possam beneficiar a sociedade. Os principais objetivos: cobrança justa de impostos, embasar o planejamento governamental. Olha, presta atenção, se eu pedir lá quais os principais objetivos aí do CTM, vocês vão ter que me responder, viu? Garantia da propriedade imobiliária, facilidade e economia nos processos de desapropriação legais e servidões, fiscalização da execução de planos de desenvolvimento regional para obras em geral, de dados espaciais para um sistema de informações, permitir acuidade no planejamento e permitir atualização cadastral, tá? Função social da terra. Cadastro urbano. É um instrumento de política de desenvolvimento e planejamento da expansão urbana do município, assim como a parte importante de um plano diretor, tá, gente? Plano diretor que, segundo a Constituição Federal, ela determina que toda cidade ela tem que ter um plano diretor, tá, gente? É obrigado, né? Toda cidade com mais de 20.000 habitantes é obrigado, né? Vocês podem ter certeza que se vocês forem procurar na prefeitura e pedirem lá o plano diretor da cidade de Altazes, vocês vão ter, tá? Então, fiquem espertos. Esta lei ela obriga os municípios nas leis orgânicas municipais a criar o plano diretor. O Estatuto da cidade traça as normas gerais de direito urbanístico, ok? O objetivo desse cadastro, né? Vamos lá. Questão de prova também, tá? Se eu pedir lá, ou então da atividade, qual o objetivo do cadastro técnico urbano? Vocês vão ter que me responder, tá bom? Tem que responder lá na lista lá, tá bom? Base cartográfica desatualizada, base cartográfica sem georreferência, falta de pessoal habilitado, tá? Para gerenciar as informações, cartógrafo, geógrafo, arquiteto ou profissional especializado no assunto, falta de pessoal nas equipes de cartografia, cadastro e geoprocessamento, imprecisão na posição dos imóveis, falta de integração entre o registro e o cadastro, falta de investimento para o levantamento cadastral e atualização cadastral, tá? Cadastro Rural. Cadastro de Imóveis Rural é a atribuição do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mais conhecido como INCRA, a qual gerencia o Sistema Nacional de Cadastro Rural, tá? E que deve ser cadastrado? O imóvel rural. O que deve ser cadastrado? Isso é importante, tá, gente? Para vocês, né, que moram aí
né, que moram em Altados e tem muita necessidade de ter esse conhecimento, tá? Olha lá, o que deve ser cadastrado? Imóvel rural. O que, segundo o Estado da Terra, Lei 4.504/64, prédio rústico da área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou que possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativista, vegetal, florestal ou agroindustrial. Importante, tá? Então, tem que legalizar. Quem deve cadastrar? Meu professor, eu posso cadastrar? Pode cadastrar, mas olha aí, ó, todos os proprietários titulares do domínio útil e possuidores de qualquer título de imóvel rural, tá? Você tem seu título de imóvel rural, você pode, né, cadastrar CTM. Como cadastrar? O cadastramento ele é declaratório. E existem 3 formulários a serem preenchidos pelo proprietário, sendo 2 destinados à coleta, referentes ao imóvel rural, e um destinado à coleta de informações sobre as pessoas e sua vinculação com o imóvel rural. Dados pessoais, dados sobre estrutura, dados sobre uso. Com o cadastramento do imóvel rural, o proprietário ele obterá o certificado de cadastro de imóvel rural, documento indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender, prometer em venda o imóvel rural e para a homologação de partilha amigável judicial, tá, gente? Cadastro rural. Quando cadastrar? Quando for incluso um novo imóvel rural, quando for incluso um imóvel rural originário de desmembramento, quando for um recadastramento de imóvel rural não cadastrado a partir de 1992, tá, gente? Tem esse quesito aí, que não cadastrado, você pode fazer quando você tem que cadastrar, tá? Alteração por aquisição de área total, alteração por mudança de condomínio, alteração de exploração e alteração de desmembramento. Então, né? E finalizando aqui, nas considerações finais, a gente pode dizer que ele destaca-se a importância, né, desse CTM e as várias aplicações do cadastro técnico, né, do CTM aqui, ó, tanto na área rural como urbana, certo? Porque a partir dele, né, um conjunto de informações geográficas e de georreferenciamento, elas podem ser utilizadas, né, para melhorar a vida em sociedade, tanto em meio rural como em meio urbano, tá? Evitar conflitos entre donos de propriedade, né, já no meio rural, entre fazendeiros, entre pessoas que têm lotes de terra, tá, gente? Quadras, acres, enfim, tá? O cadastro ele é a base para um planejamento urbano, principalmente para a utilização de técnicas de geoprocessamento e sistemas de informações geográficas, tá, gente? Eu esqueci de falar, mas eu também sou geógrafo, tá? Sou formado na área de geografia, né? E estou gostando muito, queria agradecer vocês pela oportunidade, né? De eu poder estar aqui com vocês hoje, tá? Que nós possamos continuar adquirindo conhecimento cada vez mais, tá? E que vocês possam se formar excelentes técnicos agrimensores, tá, pessoal? Muito obrigado. A gente vai se falando.